Bem, hoje a gente continua a nossa análise do livro de Jó, mergulhando agora nos capítulos 6, 7 e 8. E o que encontramos aqui é um verdadeiro diálogo da dor. De um lado, o lamento profundo de um homem justo, e do outro, a dureza de uma doutrina já bem estabelecida. E logo de cara, o texto nos joga uma pergunta teológica muito séria, né? Será que um sofrimento extremo, assim, no limite, pode justificar palavras mais impetuosas, mais duras? O que a gente vê é justamente esse choque, a experiência humana real, a dor na pele, batendo de frente com a teologia tradicional. Para a gente entender de onde essa conversa parte, lembrem-se que acabou de falar. Ele basicamente disse que o sofrimento de Jó devia ser por causa de algum pecado escondido. E agora quem se levanta para falar é Jó. Mas olha, ele não vem para se desculpar, não. Pelo contrário, ele vem para defender a força e a razão do seu clamor. Então, vamos entrar no capítulo 6. Aqui, a fala de Jó é, na essência, uma defesa. O argumento dele é simples e direto. Se minhas palavras são fortes, é porque o meu sofrimento, a minha calamidade, é absurdamente pesada. Uma coisa é proporcional à outra. E o ponto central da defesa de Jó é esse pedido por uma medição justa. É como se ele dissesse, se apenas a minha queixa pudesse ser pesada numa balança, se a minha calamidade fosse colocada ali junto com ela, nos pratos. Está em Jó capítulo 6, versículos 2 e 3. Ele chega a dizer que se a dor dele fosse algo físico, pesaria mais do que toda a areia do mar. Pensem na dimensão disso. Essa imagem da balança, então, é fundamental para a gente entender o que Jó está sentindo. Para ele não tem mistério. As palavras que ele chamou de apressadas, de impetuosas, são só a reação natural, a consequência de uma dor que simplesmente vai além do que qualquer ser humano consegue entender ou aguentar. E de onde vem esse sofrimento todo? Na visão de Jó, a origem é o próprio Deus. É muito forte isso. Ele se vê como um alvo de um ataque divino. Ele diz assim, olha que palavras, pois as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o meu espírito sorve o seu veneno. Os terrores de Deus se armam contra mim. Isso está em Jó, capítulo 6, versículo 4. Aí, o discurso de Jó muda de foco, e ele vai tocar em outra ferida. Uma ferida que talvez doa tanto quanto a primeira. A total falta de compaixão dos amigos, justo daqueles que vieram supostamente para consolar. É que a distância entre o que Jó esperava e o que ele de fato recebeu é gigantesca. Ele queria compaixão, sabe? Alguém que o ajudasse a carregar o fardo. Mas o que ele ganhou? Acusação, sermão. E isso, claro, só serviu para deixá-lo ainda mais sozinho, mais desesperado. E para descrever essa decepção, Jó usa uma imagem muito poderosa, tirada ali da paisagem do deserto. Ele diz: Meus irmãos foram-me aleivosos como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Está lá em Jó capítulo 6, versículo 15. A comparação é com aqueles rios que só têm água em uma época do ano, sabe? Que no frio estão cheios, mas quando o calor aperta, secam por completo. Essa metáfora é demolidora. A amizade deles, no fim das contas, era uma miragem. Na hora do aperto, quando Jó mais precisava de um alívio, de um pouco de compaixão, ele encontrou o quê? O leito seco da acusação. Uma fonte que não tinha água nenhuma, que falhou bem na hora em que ele mais precisava. Chegando no capítulo 7, o lamento de Jó ganha uma outra dimensão. Ele meio que sai do pessoal e vai para o universal, sabe? Ele olha para a própria desgraça e a enxerga refletida em toda a condição humana. A descrição que ele faz da vida na Terra é bem sombria. Para Jó, a vida aqui se parece muito com um trabalho forçado. Ele pergunta, não é pesado o trabalho do homem sobre a terra? E não são os seus dias como os do jornaleiro? É o que lemos em Jó capítulo 7, versículo 1. A imagem é essa. A gente é como um soldado no meio da batalha ou um trabalhador contratado por dia só esperando ansiosamente pelo fim do expediente, por um descanso que parece nunca chegar. E dentro desse quadro geral, a parte que coube a ele, a herança dele, foi de vazio e de tormento. Ele diz, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de aflição me proporcionaram. Isso está no versículo 3 do capítulo 7. Pensa só, nem o sono que devia ser um alívio traz paz. Pelo contrário, vira um palco de pesadelos. Ele mal pode esperar pelo dia, mas quando o dia chega, ele já quer que a noite volte. E é nesse momento que Jó se vira diretamente para Deus, e o que ele fala é de uma ironia cortante.
Ele pergunta: que é o homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites e cada momento o proves. Palavras de Jó, capítulo 7, versículos 17 e 18. É incrível porque a atenção de Deus, que a gente geralmente vê como cuidado, como algo bom, aqui na boca de Jó vira uma espécie de vigilância sufocante, dolorosa. E quem responde a toda essa angústia do Jó? Bildade, o segundo amigo. E, gente, a mudança de tom é brutal. Esquece empatia. O que Bildade oferece é uma aula, um sermão sobre a justiça de Deus. Uma justiça que não dobra, baseada no que os antigos ensinaram. A teologia do Bildade é toda certinha, sistemática, basada numa lógica de causa e efeito bem rígida. O ponto de partida dele é: Deus é justo, ponto final. Aí ele aplica isso ao caso do Jó. Seus filhos morreram? É porque pecaram. E para provar o ponto dele, ele usa exemplos da natureza. Assim como o papiro morre sem água, o ímpio também acaba. Mas, segundo essa mesma lógica, existe uma esperança. Se Jó for realmente puro, Deus vai restaurar tudo. Essa pergunta que ele faz é a base de todo o argumento dele. Porventura, perverte Deus o direito? Ou perverte o Todo-Poderoso a justiça? Isso está em Jó, capítulo 8, versículo 3. Para Bildade não tem discussão. A justiça de Deus é absoluta. Então, se você questiona o porquê do sofrimento, no fundo você está questionando o próprio caráter de Deus. Resumindo então, Bildade é o defensor daquela teologia da retribuição na sua versão mais inflexível. No mundo dele, no sistema dele, não existe espaço para mistério, não existe a possibilidade de um inocente sofrer, não existe uma justiça de Deus que funcione de um jeito que a nossa cabeça não consiga entender ou explicar. E é assim que a gente fica com essa tensão no ar, sem uma resposta fácil. De um lado, a gente tem a dor real, visceral do Jó, gritando que é inocente no meio de um sofrimento que não faz sentido. E do outro, a gente tem a lógica fria do Bildade, que para defender a honra de Deus, acaba sacrificando a inocência do amigo. O livro de Jó nos obriga a encarar essa pergunta, né? Será que a justiça de Deus, a realidade dela, cabe mesmo nas nossas pequenas fórmulas e explicações? Essa análise que acompanhamos é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Fica aqui o convite para que a gente continue pensando sobre esse diálogo. O que a resposta do Bildade nos diz sobre como lidamos com o sofrimento hoje em dia? Deixe a sua perspectiva aqui nos comentários, vai ser ótimo ler. Não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando as nossas exposições bíblicas. E claro, se esse estudo ajudou de alguma forma, deixe sua curtida. Isso apoia muito o nosso ministério.